Core, core, tudo bom com você? Espero que você esteja muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fisque Afins. Nós vamos ter o terceiro relato de 2023. Mais uma vez teremos um convidado mostrando o rosto, porque muita gente fala, tem que mostrar o rosto, nananã e tal. Então, nosso segundo convidado de 2003. E vai ter mais gente que já falou que quer contar a história mostrando o rosto. É agradecer a presença. E hoje a gente vai ter uma história de uma seita também. Um ponto interessante que vai ter no meio da história é que o líder da seita, ou o presidente, mestre, enfim, assistiu o meu canal. Eu achei isso muito incrível. E aí, mas aguenta aí que a gente vai contar. Então, obrigado pela presença, por contar a tua história. E se tu puder começar contando como que tu entrou nessa seita, como que era, como que tu chegou num nível mais bom ali dentro e o que tu achar interessante. Eu entrei nessa seita em 2016 ou 2015. No final de 2015, no comecinho de 2016. Uma amiga minha me convidou, que a irmã dela estava lá, então a forma de difusão eram pelas pessoas conhecidas, né? Ainda era pequena, ela tinha, sei lá, 20, 30 membros, depois foi, né, 40, 50, então era bem pequena para evoluir. Ela estava expandindo, ela abriu as portas para a expansão, foi nesse momento que eu entrei. Formada por, são graus, né? Então você tinha o primeiro grau, depois você tinha que fazer repetição, participar dos convívios que eles chamavam, depois você fazia essa imersão, vinha o segundo, o terceiro, e aí você já estava praticamente doutrinado dentro da estrutura lá. Basicamente era essa forma de iniciar. Bom, então tu entrou na seita através de uma amiga, como todas as pessoas sempre tem uma amiga, um amigo que na verdade não são tão amigos, eu acho, mas enfim. E era uma seita. Hoje em dia essa seita já nem existe, para quem ainda tá na dúvida, nem precisa tentar adivinhar nada porque não existe mais. O que que te chamou a atenção? Por que que tu decidiu participar? O que que eles faziam lá que tu pensa assim, nossa, eu preciso participar desse grupo? Sim, é uma amiga, ela continuou depois que eu saí. E o que me chamou a atenção foi que a base das aulas era científica. Então, era uma pessoa que se denominava um doutor, ele é um profissional da área da saúde, e ele propagava questões de neurociência misturadas com um pouco de física quântica, como a gente sabe, e tudo isso num resultado místico de sucesso, realização, enfim, de um propósito. É quase essa mistura, eu não vou denominar nada, mas é mais ou menos essa mistura. E aí tu estava num momento, assim, o quê? Difícil? No momento que tu queria aprender mais sobre esse assunto? Tipo assim, era vulnerável? O que que aconteceu? Que tu queria aprender sobre Ah, tá. neurociência e física quântica? Eu sempre fui um curioso dessa área, sempre, mas realmente foi uma fase de vulnerabilidade. Eu tinha terminado um relacionamento de 5 anos, então estava naquele processo de o que eu vou fazer agora. Eu não sei se isso aqui entra, mas assim, eu vi um processo de. Estou recuperando do quinto câncer já, então acaba que é um processo que a gente vem procurando outras formas de resolver e tudo mais, mas sempre a gente cai na ciência a Ah, tradicional, não é tem verdade, no e-mail tu comentou mesmo, né, que tu tem um câncer já há muitos anos que isso. retorna, e aí tu vai lutando, e foi uma forma também de tentar encontrar talvez respostas para isso? Exato, exato. Mas eu nunca abandonei a ciência, não. Isso é mais era um paliativo, eu sempre levei assim num tom mais leve, nunca doutrinal dessas questões. E como lá tinha uma abordagem mais moderada, não era nada até então, eu falei, não, acho que aqui vai ser interessante. E lá tinha uma outra coisa que me chamava a atenção, era livros, né? Eles indicavam livros, eles indicavam pessoas legais para a gente conhecer e tudo mais, e uma delas foi você, uma indicação Uma de indicação. quem. Tá, mas antes disso, quando tu chegou na seita, o que que vocês faziam lá? Era assistir palestra, tinha aulas, retiros, Em como era? palestras, mas eram palestras que começavam no final de semana, seria de sexta, sábado e domingo, o dia inteiro, né? Sexta a noite inteira, sábado de manhã, à tarde à noite, domingo também. E aí no final, uma comemoração, e se repetia semana. Na semana tinha exercícios, então você ia lá para fazer os exercícios iguais da
semelhantes da Rosa Cruz, né? Aqueles de mentalização, enfim, nesse sentido. E final de semana, mais aulas, mais palestras, às vezes repetidas, às vezes novas. Tinham duas pessoas que ministravam nessa época, que era o denominado mestre e uma outra pessoa, que depois eu cheguei a conhecer mais e tudo mais, então eram essas duas pessoas. E aí, tipo, tu começou a frequentar sempre o lugar e como que tu foi subindo de nível, assim, para entrar na parte mais administrativa da seita? O que que tu tinha que fazer para ganhar um grau, por exemplo? Pagar? Ah, sim, claro, né? O pagamento era assim, era uma condição de mensalidade. Tá? Então você tinha um valor, ou você pagava o primeiro grau, eu não lembro agora o valor, mas acho que era algo em torno de R$ 500 no primeiro, né? Nos finais de semana. E depois uma mensalidade de 100 ou coisa assim. Era E mais ou aí tu menos ia isso. no final de semana, pagava 500 e já tinha o grau. Não tinha que fazer uma prova, não tinha que fazer nada. Não, não. Essa avaliação se dá lá, acho que no final do terceiro grau, para ir para o quarto. Ela existiu. Usa muito elementos da Provida, muito elementos da Cientologia e muito elementos da Rosa Cruz. São essas três misturas de movimento que eu percebi lá. E, inclusive, eu conheci, estudei mais a fundo essas culturas lá dentro. Eu tive, né, nomes, acessos, eu gosto muito de leitura e tudo mais. Então, por esse lado, eu não posso reclamar, não. Foi uma experiência interessante. Tá, e aí tu fazia nos finais de semana, então, esses graus, aí foi subindo de grau, e aí em determinado momento tu foi convidado para trabalhar numa parte mais administrativa? Isso. Lá eles fizeram uma divisão, eles tinham uma área de trabalhos voluntariados, uma área artística, algumas menores, mas basicamente eram as principais: a área artística, a área de trabalhos voluntariados e a área de assuntos especiais, místicos e tudo mais, se concentrava em outra área. Então, era basicamente essas três. Eu fui minha família já tem esse trabalho há muito tempo, então acaba que ajudou esses trabalhos sociais. E a gente começou a desenvolver lá dentro alguns desses trabalhos. Alguns locais a gente, evitar nomes, né? Mas alguns locais a gente fez alguns eventos interessantes. Por exemplo, levavam grupos de artistas, conseguiam mantimentos e tudo mais, e a gente fazia a entrega com esses artistas ainda caracterizados em outro momento para esses grupos que necessitavam, né? Essas questões assim. E aí tu foi entrar na parte administrativa até então, tu não achou que era uma seita, tu achou que era uma... O que que tu achava que era? Uma escola? Um... Se quê? vende como uma escola de conhecimento, sempre se vendeu. E até esse terceiro nível, ele tem uma estrutura, como é que eu vou dizer, envelopado como científico. Então Hum. tem muita aula com ciência, mas de uma maneira daquilo que a gente já viu, né? Por exemplo, eu já vi você explicando em alguns dos seus vídeos, mas é porque coloca coisas que a gente não sabe profundamente, depois faz uma analogia com a mente humana, uma analogia com a física quântica e tudo isso levando para um resultado, né? E os Espiritual. professores eram os mestres, no caso, que tu citou, eles que eram, ou tinha, por exemplo, algum professor universitário, ou algum médico, sei lá, alguém assim, ou era sempre os mesmos professores? Não, para ministrar esses graus era o mestre, né? E abaixo deles ele coordenava um grupo que ele chamava de mentores. E aí Uhum. você tinha o pessoal já que era treinado para fazer a mesma coisa, mas é o mesmo texto, não se podia sair do padrão que ele foi colocado. Aí vocês tinham livros, apostilas. Tinham, tinham. Muita coisa era feita por vídeo, eles gravavam muito, entendeu? Então o grau ele era gravado e o pessoal repetia e repetia, repetia, assistia de novo, de novo, de novo. Então Entendi. era Aí tu esse foi processo. entrando assim como uma espécie de escola para aprender mais sobre, sei lá, neurociência, física, etc. E aí, bom, tu foi subindo os graus, chegou na administração, participou de eventos sociais. Até então achava tudo normal, não tinha visto nada estranho, tinha visto coisas estranhas, mas preferiu não Já ver. tinha alguns indícios sempre, mas como era uma proporção de
200, 300 pessoas, a gente já não sabia mais o que que era verdade ou não. Então, sempre ficava... E era muito apagar incêndio, né? Tem essa questão também. Então, passava-se... Como é que eu vou dizer? Algumas coisas que já tinham atenções que precisavam ser tomadas, passavam em branco. Mas a administração também era um pouco desorganizada, era um pouco fechada, centralizada, não se tinha. Não era ele em si que tomava conta, mas outra pessoa também não como é que eu vou dizer? Tudo era muito difícil de se conseguir acesso e informações, a verdade era essa. E o que que tu fazia exatamente? Organizava os eventos ou o que mais? Basicamente, minha formação é engenharia, né? Então, engenharia de processo e tudo mais, e eu comecei a organizar esses fluxos que aconteceriam. A minha primeira dificuldade foi encontrar esses fluxos de caixa e tudo mais para gerar essas relações de ações, né? E uma das maiores dificuldades é trabalhar com um grupo de pessoas que todo mundo é voluntário, né? Porque tem isso também. Se pagava mensalidade, mas todos eram voluntários. Então tipo assim, Tu não recebia nada, tu só trabalhava não, de não, graça, é pelo isso. contrário. Tá, e A gente aí tu doava. não achava informações sobre o fluxo de dinheiro, é isso? Tipo, quanto entra, quanto sai, pra Também, onde vai? muito difícil, é. E organizar alguma coisa foi bem complicado. Precisava de pessoas mais influentes, que aconteceu depois, uma mudança total lá na administração, mas já era tarde demais, né? Foi quando aconteceu o processo de... Entrou para a justiça, algumas coisas, e aí foi meio que o fim da seita. Tá, e aí durante o período de administração, o que que tu começou a perceber, assim, ou o que que foi te chamando a atenção que era um lugar estranho? Ah, bem, o primeiro descaso com as pessoas. Eu via isso muito, eu via muita gente bem colocada. Vamos deixar bem claro que era um lugar que participava muito, é o que você falou, tinham pessoas que ministravam, não tinham médicos e tudo mais que ministravam, mas você tinha estudantes de medicina que participavam. Você tinha um grupo de pessoas, engenheiros, administradores, odontólogos, e tudo isso sendo o corpo né, que assistiam a essas aulas. Então, era um grupo até homogêneo, vamos dizer assim, artistas. Na verdade, eu só fui identificar essas coisas que aconteciam, porque elas eram feitas em grupos mais seletos, quando veio à tona para todo mundo. E aí foi um escândalo geral. Como é uma cidade, não é pequena, mas tradicional, o escândalo para mim foi até fora de contexto, porque ele deveria ter focado em outra coisa, que é o fato de uma pessoa estar na condição superior, né, controlar e atuar com alguém de uma condição de discípulo, aluno e tudo mais. Isso não, né, deveria ser o principal. Mas como é uma cidade pequena, foi mais pelo descobrir-se que esse mestre tinha relações bissexuais. Na verdade, eu acho que foi o grande problema que aconteceu dentro da estrutura da seita. Quando se foi levado em consideração essa ideia dele ter relações com pessoas em condições que eram discípulos dele, né? Se colocava assim, vamos dizer, não foi analisada, não foi sequer mencionada, sabe? Então, teve esse descompasso, assim, que deixou ainda o povo um pouco confuso. É, para quem não entendeu muito bem, houve denúncias em relação a essa seita, não são denúncias comprovadas, digamos assim, por isso a gente não pode falar aqui, mas houveram algumas denúncias, e aí por isso as coisas meio que acabaram e essa seita foi deixando de existir, né? E assim, por que que tu caracterizaria ela como uma seita, por exemplo? Quando tu fala assim dos graus e dos cursos, me lembra muito aquela seita americana que tem até o documentário que a gente falou, o The Vol, não sei se tu chegou a ver, que Sim. era justamente isso, tinha um líder que era bem cientista, e aí o que que as pessoas tinham que fazer? Elas se tornavam, ganhavam uma espécie de E-Sharp no documentário, vocês podem ver na HBO, e aí elas tinham que conseguir mais gente. Então, isso parece muito questão de seita, só podiam andar com as pessoas lá de dentro, só podiam falar com as pessoas lá de dentro. Por que que tu acha que esse lugar que tu tava era uma seita e quando que tu descobriu que era uma seita? Existem vários elementos que foram aparecendo como seita. Eu fui, de novo, voltar para a literatura e tem um americano que faz esse processo de desprogramação de pessoas
que está em Seita. O livro é genial, muito pesado, mas é um livro genial. Infelizmente, ele não está em português, devia, porque a gente precisa muito desse livro. E outros artigos, eu fui vendo que a gente, sim, estava num contexto que ele colocava um grupo como sendo policial dentro da seita, e o outro grupo meio que ficava um contra o outro. Primeiro elemento. E isso, um dos artigos a gente identifica lá, são, eles colocam como locais de controle, né, elevado, uma coisa assim. Outros elementos, a gente não podia, não é que não podia conversar com gente de fora, mas os indícios eram que essas pessoas de fora estariam contaminadas com elementos do mundo comum, não estariam despertas, aquele argumento da ilusão. E se eles estão sendo parte da ilusão, eles poderiam ser elementos para te fazer mal. Por isso, evite-os. Mesmo familiares. E aí eu acho que ele entra muito as ideias da cientologia, tá? E aí eu fico muito preocupado, porque isso, na cientologia, deu um elemento muito ruim que separou famílias. Lá, meio que isso aconteceu também. Eu não sei especificar todos, mas, por exemplo, as pessoas que eu deixei lá dentro não conversam comigo mais. Eu sabia dessa ocorrência, que isso ia acontecer, mas é um outro elemento. A gente não pode discutir. Apesar de falar que a pergunta lá é livre, não temos isso. Se você questiona as questões que tá, você é classificado de alguma maneira e, posteriormente, sempre... A gente tinha um elemento no grau que ele falava perguntas só no final. E aí, no final, não se deixava as perguntas, porque ele entrava num processo emocional, deixava todo mundo extasiado, e ficava aquele silêncio, gostoso. Enfim, tinha muito disso também. Então, não se tinha um pensamento crítico, se tinha um pensamento de massa. E esse pensamento de massa era orientado de acordo com as palestras. Então, por exemplo, o pessoal tá vindo muito pouco. Então, era uma palestra orientada para o pessoal vir mais, essa preocupação espiritual. É sempre uma ordem do divino, sempre quem dá essa mensagem é um ser de cima. Isso depois do quarto grau que a gente vai ter contato com essa realidade, né? Que aí muda tudo. É um véu que o pessoal gosta de falar como véu, que se desfaz. E aí se apresenta como com muitos elementos judaicos. Então, se reproduz tendas de Moisés, se reproduz esses elementos. Então, assim, ludicamente é muito bonito, tá? Principalmente porque tinham artistas envolvidos, então acaba que era um processo de visualização muito bonito. Só que, por trás disso, eu acho um processo meio inconsequente, por quê? Tinha outra coisa da cientologia também, a cientologia chama de dialética. Lá eles chamavam de reprogramação mental. É a mesma dinâmica, que é você colocar a pessoa lá na programação. Ela entrava no estado com a música ou um fone de ouvido, ela usava um som, entrar no estado que eles denominavam alfa. Nesse estado de indução, ela vivenciava alguma coisa e ficava repetindo um processo de trauma até superar. Eu fui pesquisar isso e o perigo disso. E se a pessoa tem 3 elementos para entrar num surto, né? Químico, social e o gatilho. Se esse for o gatilho, ela entra e não tem ninguém preparado para cuidar de uma pessoa nesse estado. Além do que, todas as informações eram coletadas por um banco de dados, depois utilizadas, sendo para testes para graus elevados, sendo para alguma finalidade dessa. Não, eu não cheguei a ver nada do tipo utilizar essas informações para coação, mas para testes eu cheguei a presenciar. Que tipo de teste, assim? Testes eram para você ou passar de grau, basicamente era para passar de grau. E aí você teria, enfim, outras aulas, outras palestras mais profundas. E às vezes eles utilizavam esses elementos, te colocava para fazer um exercício de confronto. Eu sei que o pessoal como é que fala? Tem um grupo interno, depois a gente vai chegar neles, eles sofriam mais esses exercícios de guerrilha, vamos chamar assim, mas basicamente você se confrontava com outra pessoa por uma dor sua, e ela expunha isso na sua cara até você... Ele Ou pegava, só pra ver se eu entendi, ele pegava esses áudios que a pessoa ficava repetindo, salvava, tipo, sei lá, Bibi, tal trauma, e aí depois, quando eu fosse passar de grau, ele jogava isso em mim pra guerrilhar contra a pessoa, é Não, isso? não, não, não. Ele, basicamente, ele
fazia a pessoa vencer ou um trauma dela, ou uma exposição que ela sofreu. Sempre eu lembro de ser coisas bem absurdas, assim, que a gente ouvia e que era uma ferida que ficava aberta, não se vencia. Expor isso e alguém estaria, né, fica sabendo disso e vai jogar a culpa em você. Eu não vou dar um exemplo porque ficaria muito feio, mas basicamente é isso. Então você sofreu alguma coisa, a pessoa joga essa culpa para você vencer aquilo num processo de um exercício. No teu caso, eu não sei se tu quer falar ou não, mas principalmente porque tu disse que um dos motivos foi a questão do câncer, né? Eles explicavam alguma coisa em relação a isso? Porque Ah, sim, sim. muita gente fala Eram isso. questões de vida passada, né? Sempre tem uma relação ali. O interessante dessa. Quase o nome foi. Mas o interessante lá é porque tínhamos gente de muitos lugares. Então você tinha um pessoal da Umbanda, um pessoal é, católico, você tinha evangélicos lá dentro, era muito interessante. E então todas essas linhas começavam a se conversar por essas coisas. E sim, era a minha condição era, eu tinha que vencer, é óbvio, né? Sempre aquela história, eu tenho que vencer alguma coisa, eu poderia estar bem e que o meu emocional me trouxe essa resposta de câncer hoje. Então, que se eu continuar, obviamente, continuasse, possivelmente eu não teria mais câncer. Então, assim, hoje é uma coisa que eu paro para pensar, e falo, gente, eu estava ouvindo isso e continuei. Hoje eu penso assim. Mas, sim, continuei. Até o momento que acabou, né? E aí eu me desfiz e despedi. E o momento que tu percebeu que tinha coisas erradas mesmo foi só quando houve essa denúncia pública. Antes disso, tu não percebia nada, achava que tava ok, assim. Não, tinha muito problema. Tinha muito Hum. problema. Mas nenhum deles eu tinha conhecimento dessa pessoa considerada mestre que se isolava com um grupo específico. Esse eu realmente eu não sabia. Porque existiam grupos que davam esse suporte para ele. E esse pessoal, sim, aí eu tenho certeza que eles sofriam restrições de sono, era um grupo de 40, 30 pessoas. Restrição de sono, eles administravam questões de ordem dentro da instituição, até acima da gente. Então, assim, era como se fosse uma guarda ali de segredo e ação, né? Então, esse pessoal eu sei que tiveram contato com muita coisa. Mas o que eu vi muito errado eram coisas de membros, mas isso eu não percebi na época que era resposta de coisas que eles estavam sofrendo, provavelmente ali dentro. Esse é o que eu vejo hoje. Então, basicamente, tu não tinha nada que o mestre fez na época que, tipo, chegou aos teus ouvidos que tu achou estranho. Estranho algumas coisas, sim, mas nada criminoso. Uhum. Tá, então, e dentro dessa seita tinha, tipo, subgrupos e essas pessoas, dependendo do grupo que estavam, sofriam mais ou menos, é isso? Isso. Essas pessoas, sim, sofriam um processo de lavagem cerebral, vou chamar assim. Porque que acontece? Essas pessoas que estavam nesse grupo, normalmente eram mais jovens, tá? Uhum. Então você tinha pessoas de 16 a 25 anos, 22 anos. Por quê? Eles sofriam privações de sono, aulas até madrugada, exercícios, bem, eles faziam lá. Então eles ficavam muito mais tempo no espaço do que as outras pessoas. Então tudo nisso podia culminar em alguma coisa. Então, sim, os relatos principais vieram deles, então, sim. E que tipo de relato, assim, que tu ouviu, além de privação de sono, ficar muitas horas? Teve algum outro relato, assim, mais chocante? O mais chocante que se colocou foi tentativas de atividades sexuais, né? Com que propósito? Dois, vencer qualquer tipo de homofobia. Então, era esse a linha que se usava, e o outro era de limpeza, de processo de, como é que eu vou dizer, limpeza espiritual mesmo. Então, eram essas duas linhas. Clássica, limpeza espiritual, né? Realinhar chakras.
que as pessoas falam. Eu quero que tu comente sobre o que tu falou no e-mail de assistir o meu canal e a questão de tu receber ordens do tipo, a gente precisa vender, sei lá, produto X, mas a gente precisa se adequar à nova era científica. Eu quero que tu explane sobre isso, porque eu achei bem interessante, assim, Atento, né? essa Atual. técnica. Aham. Bem, eu conheci o seu canal através da pessoa que lidera a seita, entendeu? Então, ele dava diretrizes do que era para fazer baseado no que você postava, algumas coisas, tá? Então, dependendo se você falasse, e uma que foi clássica, eu lembro bem, foi quando você começou a falar mal do termo quântico. Todos os produtos que iam ser lançados, porque iriam, então, por exemplo, ia ter, sei lá, vou dar exemplos, ia ter massagem quântica, né? Tiro quântico, põe outra coisa, que seja tão bom quanto. Por quê? Basicamente porque no seu vídeo você falava o problema que estava trazendo para produtos quânticos. Então, assim, tinha esse cuidado para não virar uma coisa mística. É um envelope, né? Um marketing teria que ser adequado. Eu achei isso muito interessante porque, bom, eu percebo assim que houve uma redução mesmo do quântico, acho que porque ficou muito batido e muita gente começou a falar sobre isso, né? Até eu tenho um vídeo de um cara que é muito famoso, que é o Hélio Couto, né? Que ele antigamente falava muito sobre quântico, mas eu já recebi comentários no meu vídeo que eu expliquei por que ele estava errado em uma das palestras falando sobre quântica, que hoje em dia ele já nem usa mais quântico, que ele já abandonou isso. E eu percebo um movimento bem grande de pessoas que abandonam esses termos, e eu achei interessante que esse mestre falava, não, assiste o canal, vê o que é para estratégia de marketing, né? Sim, é uma das coisas que. E é isso, eu acompanhei algumas outras instituições do mesmo segmento, e é isso. É ficar numa linha entre ser científico a ponto de parecer crível, mas instigar a curiosidade, né, ao ponto espiritual. Então, eles estão se adequando a isso, a gente não sabe mais, assim, a ideia é não saber o que é pseudociência e o que é ciência, vendendo. E tu não achava estranho ele te mandar assistir assim e inventar nomes bons? Porque assim, se era uma Sim, coisa científica, é científico, né? Tu não não, inventa. mas não era uma coisa científica, era Não, uma mas o que coisa eu digo quando recebida. quando Sim, tu é porque é uma coisa que a entrou, gente recebia, ele recebia um projeto de entidades, assim, depois a gente vai descobrir, entidades algumas, tá? E vinha projetos inteiros, achei isso muito interessante. Eu não vou entrar nesse detalhe porque a racionalidade aí foi embora há um tempo, mas, mas depois desse projeto concebido, aí a gente precisa adequar uma estratégia de marketing que vem. E assim, tem dissidentes, tá? Vários, e eles trabalham nessa mesma lógica. Então, estão se vendendo muita pseudociência com carinha de ou treinamento, ou, enfim, só que sem as palavras certas agora. Porque é muito fácil você ouvir a palavra quântica e falar, não, isso aqui não. Hoje sim, em dia, né? Ficou graças a você, eu acho que você faz parte desse movimento, você, virou uma sabe, piada quase, né? Ah, tem uma gente que fala, piada quase. ouço quântico, já saio correndo, se é assim. Tá, e aí tu fazia essa adequação, assim, vamos botar, sei lá, massagem quântica, vamos trocar por massagem, sei lá, neurocientífica, não sei. Aí tu não achava estranho, assim, tu não desconfiava, tu achava que fazia parte? Ou tu me ouvia falando e tu não achava estranho, assim, tipo, Não, o processo de eu estar aqui veio de assistir você, tá? Eu já passei por algumas outras coisas, mas assim, acho que o mais importante é o grau de seriedade disso. Antes eu levava tudo num tom um pouco de brincadeira, tá? Eu não levava na seriedade que devia ter. Quando eu assisti seus vídeos e vi os relatos, falei, não, peraí, são pessoas que estão morrendo aqui. Isso aqui não é. Não se pode levar com esse tom
sabe, jocoso dessas questões. Eu acho que era mais por isso. E aí eu vi a profundidade disso e eu falei, não dá para eu fazer esse tipo de... Vai pesando, e essas coisas vão pesando, a gente vai tomando senso de responsabilidade, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu falei, não dá mais. Bom, e aí tu ficou lá dentro quantos anos? 4. E tu, Foram 4 anos. e tu sofreu alguma coisa assim, ou coisas que hoje em dia, pensando assim, tu julga que foram coisas que te deixaram bem chateado, traumatizado, triste? Aconteceu algum episódio, alguma coisa que tu queira Eu, compartilhar? eu gosto muito de fazer leitura dessas densas, e eu acho que isso me ajudou também muito. E eu não sei o nível de coisas que tem no meu inconsciente guardado, que eu estou registrando de acordo com as coisas que eu ouvi na seita. Esse é o meu maior pesadelo hoje em dia. Eu não sei o tanto de coisa ruim que está dentro de mim, que eu aprendi, que eu preciso trazer para essa consciência. Eu acho que o principal é esse. É ter coisas que eu não queria fazer e fazer, por exemplo, fazer coisas com pessoas que eu não queria, que a gente, né? Então, enfim, tem muita coisa que se faz lá dentro pelo bem social e tudo mais. Tem muita coisa que eu fiz que eu não faria em respeito a mim. Não, a gente faz pelo grupo, aquela coisa, mas isso são coisas mais pessoais. Agora, o que eu acho grave mesmo são as coisas que a gente carrega e não sabe que carrega, que são essas mandingas novas que a gente começa, né? Uma coisa é aquele conhecimento de vó que fica, não andar com o pé no chão, não é uma coisa assim. A outra é uma estrutura feita para te manipular, para você acreditar que existe alguma coisa acima disso. E aí eu entro numa questão além, sabe? Isso manipula a pessoa num nível de, além de religião, político. Porque lá tinha um posicionamento político. Era, obviamente, favorável a essas pessoas que financiavam a seita. Uhum. Entendeu? Então, eu vejo muito isso também. E tudo isso era atrelado à resposta do Eterno, que é assim que se colocava, no final das contas, que eram as decisões que eles tomavam, o que eles queriam fazer. E aí o que, tipo, era ordenado, ninguém questionava, é isso? As Exato, pessoas porque que... era não era, ele era, como é que é? Era basicamente explicando que era só o mensageiro, né? Uhum. E que quem não fizer arque com as consequências de lá. Mas assim, se ele só era o mensageiro, de quem? Era algo religioso? Porque assim, a maioria Sim. das seitas não usa muito assim Deus ou algo específico, deixa meio, aqui é o amor, aqui é uma força divina. O que era lá? Então, eles usavam essas metáforas em cada estágio, tá? No primeiro estágio era a ciência, né? Então, ele Hum, usava o universo, alguma coisa assim. No segundo estágio, eu não vou lembrar, mas no terceiro, quando desrevelava alguma coisa, ele falava, para facilitar o entendimento de vocês, eu vou chamar de Pai Eterno. hum, Então era uma coisa assim e as mensagens vinham de lá, desse. Então assim, uma quebra, e é interessante essa quebra, porque você está lá depois de 1 ano, 2, e vem essa quebra. E eu já coloquei na minha época, né? Aí você falou, tipo assim, não são tão amigos assim. Eu já tinha colocado metade dos meus amigos lá dentro, tu e levou aí viram, bastante gente para lá também. sim, e consegui tirar não, mas as pessoas que conversaram e são próximas de mim, eu alertei algumas coisas. E quando você está lá com você já cortou alguns vínculos sociais, né? Eu acho isso também bem preocupante. Já cortou os vínculos sociais. Levou um pessoal que é do seu meio. E aí você discorda. Você fica assim, peraí. Mas agora, né, vou para onde? Então tem essa questão também. Existia a questão de, por exemplo, o afastamento da família, Existia a tentar, questão. tentar fazer as pessoas, não escute os seus pais, seu irmão, sei lá, porque não são pessoas como são pessoas sujas ou que não são como nós, ou então se a pessoa tem um relacionamento com uma pessoa que não frequenta o local, tentar acabar aquele relacionamento e colocar pessoas lá de dentro sei lá, namorar, ficar, casar, enfim. Eu tive um relacionamento lá dentro. Uhum. E realmente ele
manipulado para as questões que estão lá dentro. E eu tenho uma amiga, espero que ela entre em contato com você, que ela também teve um relacionamento lá dentro, teve uma filha lá dentro, e depois, não deu certo, ela conheceu uma pessoa de fora. E aí foi quando ela começou a sofrer os ataques. Ele não era bom o suficiente, Uhum. enfim, dos mais terríveis. Ele não tem uma áurea boa, ele não passa o negócio, ele não tem futuro, mas sem uma comprovação. Isso é só questão, por isso, né? Não estava lá dentro. E ela chegou a colocá-lo lá dentro para ele participar. E mesmo assim, ele sofreu uma rejeição e tudo mais. Então, sim, isso existe, essa separação. Não se pode falar para a família, não porque está fazendo coisa errada, mas porque eles não entenderiam o grau da responsabilidade que você assume aqui dentro com a gente. Uhum. Então, é sempre um heroísmo, é uma coisa assim que você tem Aí que tu assumir. ocultou da tua família, assim, as coisas, ou tu chegou a dividir? Alguém achou estranho? Ou foi uma coisa, assim, que tu guardou mais pra ti e não compartilhou muito? Bem, o pessoal fala que eu mudei, eu fiquei um pouco entretido demais, mas é porque eram muitas atividades. Assim, né? Era um trabalho voluntário infinito. Era um- Sim. Então a gente começava a estar com a atenção toda para lá. Sim, sim, eles falam que eu mudei, eu começava a chamar muitas pessoas até então. Depois eu parei. Mas até então a gente tinha esse movimento de é novo e é, é uma causa nobre, né? É um pensamento de causa nobre, então a gente fica emocionado mesmo, na verdade. Não escondi, mas também não explicava tudo, né? Eu venho pessoal de sociologia, então acaba que eles sabiam onde eu estava, mas mais do que eu. Eu é que Mas eles só alguém da tua escutavam. família chegou a ir lá alguma vez, assim, só pra ver como que era e depois pensou, ah, não achei tão legal, ou não... Já, já. Porque tinham também aqueles eventos de confraternização aberto a todos, né? E eram eventos bem bonitinhos, na verdade. Então eles E alguém já. do teu círculo de fora chegou a falar assim, amigo, tu tá numa seita? Então, eu tenho bons amigos, sim. Ah, só que aí tu não deu muita bola, é isso? Eu acho que eu não dei muita atenção. E hoje alguns deles falam, eu avisei, eu avisei. Até mesmo a minha mãe falava, eu sabia que você ia acordar um dia. Eu falei, eu não sabia que eu estava tão profundo assim numa coisa. Mas a Interessante. gente não vê, né? A gente não vê o tanto o tão profundo que a gente vai estar para uma coisa que a gente está fazendo repetitivamente ao longo da semana. Bom, então, pulando a parte da seita que a gente já viu, eu quero perguntar outra coisa, aproveitar que tu tá aqui no canal. Se tu puder falar um pouquinho sobre a questão dessas pessoas que prometem coisas ou que justamente enganam pessoas que passam por tratamentos de câncer, né? Porque eu já recebi aqui no canal uma convidada, que é a Michelle, essa Lec, ela é muito ativa no combate a pseudociências em relação ao câncer. Ela teve câncer de mama, né? E hoje em dia ela tem até um grupo para justamente alertar as pessoas em relação a essas pseudociências, né? E eu queria se tu pedir, se tu pudesse, quisesse compartilhar um pouquinho assim, a importância de não abandonar um tratamento médico, de seguir assim o que cientificamente o médico fala, porque muita gente abandona, né? Se tu quiser compartilhar alguma outra situação que tu vivenciou em outro momento que pudesse alertar as pessoas, né? Eu tô há 20 anos contra o tratamento de câncer. E eu sei que é terrível o remédio, no meu caso, é horrível superar os efeitos colaterais, eu sei como é. Só que é a única solução, gente. Não tem outro caminho. E por mais que a gente encontre essas terapias que pareçam grandiosas, eu sei que, no fundo, a gente só dá bola para esse tipo de coisa porque o tratamento do câncer ele parece muito frio. Mas não procure uma pseudociência. Tem psicólogos especializados nesse pessoal, tá? Pra gente. E eu acho que o mais importante é você entender até onde você consegue ir sozinho, tá? E depois procurar acompanhamento. Uma das coisas que a gente erra é isso. Às vezes a gente não sabe,
mas a gente tem um monte de associação com um apoio sensacional para quem está com câncer, e a gente não precisa da pseudociência. Eu sei que é um espaço maravilhoso, que o pessoal vai te acolher no primeiro momento como sendo o melhor lugar do mundo, vão te oferecer remédios milagrosos, me aconteceu também. Enfim, não compensa. A vida está indo para o caminho da ciência. Tu tentou muitos tratamentos assim pseudocientíficos já? Já, hoje eu levo um tom de diversão nisso, mas já. Por exemplo, o João de Deus, eu fui 3 anos. Então, tem em São Paulo, uma mulher do algodão, sensacional também. Enfim, tem muita coisa. De religião, então, nem se fala. Mas eu entendo hoje que também é necessário o acalento, tá? Uhum. Essa questão, a religião consegue fazer isso muito bem, só que no papel dela, que é o quê? Não entrar no lance de medicação, tá? Eu acho que e até se a gente misturar coisa que a gente não sabe, pode afetar. Eu lembro que tinha um remédio que eu não podia com cafeína, quase morte, mas tinha que tomar. Então, a E gente tem que tomar cuidado com isso. E quando tu tava na seita, chegou a acontecer de alguém falar pra te parar algum tratamento ou não? Ou eles não Não, falavam? lá não falaram para parar tratamento, mas adicionaram questões que podiam me ajudar. Uhum, tipo algo espiritual, digamos assim, que pudesse te Ah, ajudar. esse sim. Sim. Hoje eu fiz um outro relato mais cedo do dia da gravação, que a pessoa relatou remédios quânticos vibracionais. Não sei se tu já passou por alguma coisa assim, para o Ouvi câncer, falar. que seria uma espécie de floral com algumas repetições de frases que, no caso, tu deveria abandonar o tratamento convencional e ficar nessa vibração que mataria todas as células cancerígenas, ou se tu tivesse outro problema de saúde, esse suposto remédio ajudaria, mas obviamente não, né, gente? Então, é isso. A gente tem uma arrogância interna achando que a pessoa, tô falando de mim, tá? Ninguém leve para você, mas só falando de mim, que a gente tem uma inteligência, que sei lá o que, que a gente não vai cair em algumas coisas. Ah, Mentira. hum. Quando se trata em questões emocionais, quando você está passando por alguma coisa, você está vulnerável. São aberturas que você vai dar que você não vê. Então, é a hora que, às vezes, a gente cai em coisas perigosas. Sim, a maioria das pessoas está numa fase vulnerável, numa fase que, sei lá, acabou um relacionamento, ficou doente, algum familiar faleceu, são coisas que sempre levam as pessoas para essas seitas e acabam deixando a pessoa cega, né? O próprio fato de pessoas, inclusive a tua mãe, ter dito, mas tal, sei lá, uma seita, e a pessoa, não, eu sei o que eu estou fazendo, né? E aí acaba se dando mal no final, ou descobrindo que perdeu muito tempo, né, nesse local. Entendi. Então era isso, gente. O relato, eu achei muito legal trazer a questão da inteligência das seitas em se adaptar à realidade, à nova realidade. Agora é o neuro, né, que tá na moda. Eu sempre brinco que o neuro é o novo quântico, porque agora tudo é neuro. Ai, neurociência, neurociência. Eu falei, pessoal da neurociência tem que começar a fazer uns vídeos aí para ver qual que é a próxima palavra, né, do momento. Quer deixar uma mensagem final para as pessoas? Gente, o canal da Bibi, só para puxar na sardinha, me ajudou muito. Eu acho que isso aqui é um trabalho. Ela sabe o peso que ela tem fazendo isso. Eu acho que eu não teria condições de fazer o que ela faz, assim. Não pela capacidade que ela tem, óbvio, eu não tenho, mas assim, o peso emocional que é isso. Então, eu primeiro só queria agradecer você por esse trabalho, porque a gente precisa. O Brasil estava fundado em pseudociência, em seitas, em diversas seitas. Eu acho que esse trabalho é essencial e ninguém estava querendo pôr a mão nesse vespeiro da maneira que você pôs, com a cara limpa e um sorriso no rosto. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigado pelo relato. Quem quiser mandar também contato.fisicafins@gmail.com. Deixem seus comentários aí, o que vocês acharam do nosso relato. Agradecer mais uma vez o meu convidado e até a próxima. Tchau!